Ao vivo para todo o Brasil e para todo mundo, BHUA Eclésia BH em mais uma live especial, hoje com o assunto terapias holísticas. A grande Débora Reis, Mãos Holísticas, Débora Reis, lá de Itabira, de Mato Dentro. Aliás, ela que vai contar pra gente. Deixa eu entrar aqui e fazer um... Ela já entrou. Boa noite, Débora. Só que fazer aqui uma terapia, um comentário para mim fixar aqui. E a gente já começa, Débora. Obrigado aí pela presença. Pontualmente, 21h30, vamos chegando, gente. Deixa eu só fazer aqui um comentário, a gente já começa. Vamos que vamos. 2, 15, 9, 5, 15, 30, terapia holística, vamos lá. Boa noite, Everton. Ritio Nicola, boa noite, bem-vindo. Vamos que vamos. Só fixar esse comentário aqui. Boa noite a todos, vamos chegando. Boa noite, Débora. Geralmente minha live é de segunda a quarta, a gente começou a fazer agora, hoje primeiro dia a gente faz na quinta, que os assuntos vão surgindo, pessoas especiais aí vão sendo convidados para a gente tratar de diversos assuntos, né? E hoje é a Débora Reis, Terapias Holísticas, Mãos Holísticas, _ Débora Reis. Vamos que vamos. Desculpa. Dia 1º, dia 2 e dia 3, segunda, terça e quarta, já estão marcadas 3 lives, esperando vocês aqui. Vamos que vamos. Todos que chegaram aqui, manda um aviãozinho aí, quer convidar mais gente. Vamos convidar. Ir aí no aviãozinho embaixo e convidar mais gente. Se você acha que vale a pena, vamos chamar mais gente para nossa live. Vamos bombar isso aqui. Pronto. Deixa eu chamar a galera aqui. Vamos já receber a Débora Reis. Boa noite, galera, e bem-vindo, Alan, Geração Coca-Cola. Só esperando a Débora Reis entrar aí ao vivo e a cores. Boa noite, Débora. Boa noite. Como Muito vai? obrigada pelo convite. Por aqui estamos aí, né? Nessa época de apreensão, né? De muito cuidado. Isso. Friozinho chegou. Quem tem rinite, igual eu, já começa a atacar a rinite. Verdade, né? Essas alergias, eu espero essa época para aparecer mais ainda. Mas é isso, né? Cuidar aí do imunológico. Boa noite, Herbert, de Geração Coca-Cola. Mari, prazer, Mari. Boa noite. Uma pessoal entrando aí, todo mundo que já entrou, manda um aviãozinho, convida mais gente. Hoje a nossa convidada, geralmente, Débora, eu faço a live com 2 convidados. Hoje vai ser só você. A gente tem aí até 60 minutos para tratar de diversos assuntos, você trazer o seu trabalho, né, o seu projeto, o seu negócio, tudo que você oferece aí, né, de terapias holísticas, barra de Access, fala? Barras de Access. Isso. Exatamente. Uma das técnicas, né? Conta pra gente um pouco aí, então, da sua história. Você mora em Itambé do Mato Dentro? Sou itabirana, é de Itabira do Mato Dentro, né? Muita gente não conhece por esse nome, mas a Itabira é a cidade onde Carlos Drummond de Andrade nasceu. Tá, Itabira. Itambé do Mato Dentro. Não, existe? É uma cidade próxima. Existe, é uma cidade próxima daqui. É uma vizinha. Mas você mora em Itabira. Itabira eu vi em algum lugar esse Itabira de Mato Dentro. Não sei se é o seu consultório, escritório. Costuma-se fazer essa referência também, né? Itabira, tanto Itabira como Itabira do Mato Dentro. São próximos, mas você mora em Itabira mesmo. Itabira. É o mesmo nome, né? A gente só faz alguma referência, assim, às vezes.
Aham. Mas conta pra gente então, Débora, sobre a sua Bom, história aí, seu trabalho. Fica à vontade. obrigada. Já faz mais de 10 anos, né, que eu venho buscando aí esse autoconhecimento, né? Quando a Ah, gente passa por algumas dificuldades na vida da gente, né? hum, E a gente pensa que tem que realmente mudar. Passar uma fase, como em todo joguinho, como na vida da gente, né? Como é a criança para o adulto, e aí a ficha começa a cair, né? E a gente começa a procurar pessoas que tragam para a gente esses conhecimentos. São vários livros, são filmes, são informações, porque você quer mudar aquilo que você recebeu, né? Seja dos pais, seja de familiares, seja de ancestrais, porque você tem a história deles da sua vida e não dá para tirar, mas você também tem que criar a sua. E foi aí que eu me vi, nesse mundo holístico, né? Cuidando muito de alimentação, cuidando muito da sua mente, ou seja, trabalhar isso, porque eu ah, consegui ver que tudo que você pensa reflete no seu corpo. certo, verdade. Então, eu costumo muito falar com os meus clientes, né? Por que que a mente chama mente? Porque a mente mente. Ah, E como eu começo a atender, eu explico muito para eles para começar a ouvir o corpo deles. ah, E isso é interessante. E quando a gente começa com essas terapias, que não são de hoje, né? Há milênios elas existem, né? Com hum, outros nomes, de outra forma, né? hum, Às vezes uma técnica diferente, um procedimento diferente, mas de hum, certa forma isso existe há muitos e muitos, muitos anos. A ah, aromaterapia, por exemplo, né? No Egito usava-se isso, né? uhum, Explorar, né? Isso começou com a Segunda Guerra, a Terceira Guerra, uhum. veio estudando isso e trouxe para a gente. Então, assim, há Você, muito. qual que é a sua formação? Eu sou É, tecnóloga em gestão ambiental, ah, pós-graduada em educação ambiental e sustentabilidade, hum, mas eu vi que essa área não era minha. Apesar de que eu hum, gosto muito, né, e logicamente o meio ambiente envolve hum, tudo. uhum, E aí eu passei a olhar esse conhecimento de outra forma. Não só o hum. meio ambiente externo, mas o meio ambiente você. E foi aí que eu comecei realmente a buscar. Isso já fazem 5, 6 anos, né, que eu realmente tenho me aprofundado nessas técnicas. Tem No ano quantos anos? passado, 5 a 6 anos, né, que eu já Ah, conheço um bocado do Reiki, eu hum, descobri um bocado das terapias holísticas como aromaterapia, né, os hum, florais de Bach, mas hum, o ano passado, né, eu trabalhava numa grande empresa e hum. houve a oportunidade de mudar a minha vida dessa forma. E foi quando a ficha realmente, assim, fez aquele barulhinho, né? Caiu de vez. Eu Aham, falei, gente, isso é muito interessante. Eu preciso levar isso para outras pessoas. aham. Então, nesse tempo, né, nesses últimos 10 meses que eu tenho atendido, vai aí DJ para tá mais, aí. exatamente, mais de 100 Não, pessoas já. tô dando um abraço aqui pro DJ, pra Karina, pra Luana, uma galera que entrou, a Ana, a Raquel. Então, como é que é? Você, há 5 anos atrás, você começou a estudar essas terapias, Na aprofundar verdade, mais. comecei mais a praticar, né, a receber os atendimentos e ver que Ah, isso, né, me deixava mais tranquila do que ah, aquilo que eu já vivenciava, ou seja, aquela atividade que eu desempenhava. E ano passado, a luzinha acendeu. sei. Mais cursos e chegou assim, tudo muito fácil. Aham. Quando você começa a colocar o seu foco, né, nas Hum, coisas, elas acontecem naturalmente. ah, Às vezes esquecem desse detalhe. Você conhece pessoas que te ajudam, você conhece oportunidades, muitas facilidades, né? Você recebe presentes, coisas que às vezes você não consegue mensurar isso se não estivesse dando foco. aham, Eu cito muito exemplo, por exemplo, quando uma mulher está grávida, né? aham. Naquele momento ela passa a ver mais grávidas ainda do que o habitual dela, porque o foco Sei. dela muda, né? Aham, Um exemplo, você quer comprar um carro modelo, né, digamos aí, uma caminhonete. sei. Todo momento que você passar, você vai começar a ver caminhonetes com as características que você quer adquirir. Sei. Isso é o foco da gente. É. Você tem quanto tempo que você está dedicada só a esse trabalho? Já Você falou faz que quase um trabalhava ano, numa mais de 10 empresa, né? meses. Hã?
Já fazem mais de 10 meses, só com Ah, essa atividade de só com terapeuta. essa atividade. Antes era assim, paralelo. Você desenvolvia as duas, você E os trabalhava numa atendimentos, empresa e tal, e saiu, começou foi. a, E a essa de- mudança, essa virada de chave, é que realmente muita coisa se esclareceu. Essa minha Hum, curiosidade desde a juventude, né? hum, Sempre gostava de alguma coisa diferente, né? hum, Os símbolos, por exemplo, da terapia holística, né? O olho grego, que eu amo. aham, Então, assim, as coisas se encaixaram muito facilmente. você entendi. Foi aquele clique que realmente tudo ficou mais claro para mim. E tenho Sei. gostado, pessoas que eu atendo também têm dado muito bons retornos, né? Aham, Como isso acontece? Você mostra para a pessoa que elas são condicionadas, são as crenças que a gente cresce ouvindo, né? Aquelas aham, limitações. Recentemente mesmo, com uma cliente, eu lembrei que ela sabia o porquê que antigamente, né, a gente ouvia a história da leite com a manga. Você não pode hum, comer, não pode tomar leite. sei. E aí a gente procura saber o porquê disso, né? Isso vem da época remota, da época da escravidão, onde os donos das fazendas não queriam que os escravos comessem a manga, porque não queriam ter prejuízo, e muito menos tomassem leite. E inventaram essa história. Foi. E a gente ouve isso de criança. Ou seja, te limita, não te deixa fazer novas experiências de vida. E É. as terapias holísticas te abrem muito esse campo. Você começa a experimentar coisas novas, situações novas, e aí o terapeuta vem te ajudar como nessa parte? A fazer você fazer, a te ajudar a fazer boas escolhas, né? Porque Hum, às vezes as pessoas ficam tão perdidas que elas não percebem que aquilo que ela faz, que ela pratica, não é benéfico. E as pessoas às uhum, vezes esquecem disso. É sei. o excesso, o que a gente chama de excesso. Uhum, Às vezes gosta muito de comer, às vezes gosta muito de alguma, né, situação que não é tão benéfica, até mesmo para o corpo e para a mente. E hum. isso, Você causando na pessoa. você trabalha com todas as terapias, mais focado em alguma, ou para algum, como é que você chama? Cliente ou paciente? Não, no nosso caso, cliente. São os O seu terapeutas cliente, holísticos. você a cada cliente você usa uma terapia, como que é? Acontece muito isso, né? De cada cliente já ter, eu sinto mais energia com reiki. Eu gosto da palavra reiki, eu gostaria de saber o que é o reiki. Hum, Que é um procedimento que você impõe as mãos sobre o hum, corpo da pessoa em determinadas partes, né? E a sei, gente trata ali o alinhamento dos chakras com a nossa energia e a energia da pessoa. entendi. Tem pessoas que já querem barras de axis, que são Ah, pontos que a gente toca na cabeça, e assim, por mais que pareça, como assim? Ela só vai tocar a minha cabeça? É. hum, E a partir dali você começa a ter novas sinapses. Ou seja, hum, seus neurônios começam a trabalhar de uma forma diferente, que até então nem você esperava. Você começa a ver as coisas de um outro ângulo. hum, Essas terapias energéticas, como a gente hum, chama, hum, elas trazem essa visão para você mais ampla. Tá? entendi. As pessoas que estão com relacionamento que estão sofrendo, né? Seja no trabalho, seja com o pai, seja com o irmão, seja com o marido, com a esposa, com os filhos. Né? Hum. E com A as terapias pessoa, o seu cliente, quando te procura, ele já foi indicado, ele já conhecia o trabalho, ele já passou por um psicólogo ou psiquiatra, não sei, algum médico. E como que ele chega até você? É, é alguma olha, indicação? sim, acontece de todos os casos, tá? Eu Aham. já atendi pacientes, né, de psicólogos, que o psicólogo disse: a sua situação não é mais comigo, você agora procura uma outra terapia. Por exemplo, procure Hum, reiki. Né? E a hum, pessoa começa a ouvir, e, como eu te disse, a gente passa a atrair isso. Né? Seja uhum, num anúncio, seja num comentário, seja num cartão que você vê em algum lugar, seja alguém sei. comentando. Né? Então, assim, já Ah, chegaram para mim pelo menos 3 pacientes que o psicólogo pediu que procurasse algum tipo de terapia holística. Tá? aham. E há casos que a pessoa realmente, assim, ouvi falar que é muito bom, vim experimentar. Né? É aquela coisa da Eu já, curiosidade. eu já ouvi indicação, minha esposa uma vez teve uma dor.
acho que foi na perna, e a dor não sarava, fizeram todos os exames médicos e não achava. E eu obtive indicação de terapia, tratamento holístico, Isso. porque fez todos os exames e não descobria a causa da dor e a dor não passava, sempre aumentando. Exato. Vem muitos pacientes, né, de outros atendimentos que relatam exatamente isso. Eu não consegui resolver. É quando a gente Aham, tem aquele bloqueio psicológico. O que é o aham, bloqueio psicológico, né? Você sabe que você tem um problema, por exemplo, financeiro, né? Muita gente não aham, sabe lidar com dinheiro porque a gente não cresceu assim, né? aham, Os pais da gente raramente nos ensinavam sobre dinheiro. A não ser exato. pessoas que realmente, né, já têm aí essa questão financeira muito bem resolvida na família, Aham, e mesmo assim, você não tem essa educação financeira desde pequenininho. E a pessoa cresce com aquele bloqueio. Tudo aham, na minha vida tenho, consigo, mas eu não estou satisfeita. Então, o uhum, que a pessoa vem tratar é o quê? É como ela lidar com aquilo. É como ela vê aquela situação de uma forma mais positiva. No uhum, caso que você citou da sua esposa, por exemplo, eu acredito que ela tenha talvez uma situação sentimental que ela não tivesse resolvida, tá? uhum, Pode ter sido depois de um trauma, perda de algum parente, né, com quem ela tinha um vínculo afetivo muito grande, tá? Pode ser uhum. uma questão alimentar, né? E Pra você ter coincidiu mesmo ideia, com o trauma na exatamente. época. Pois é, às vezes as pessoas sofrem um acidente, né? Aham, Passam por exemplo, um assalto. As pessoas, ou às vezes nem passam por aquilo. Mas só o aham, fato dela ouvir uma reportagem, o vizinho foi assaltado, o parente foi assaltado, aquilo traz na pessoa uma fobia tão grande que ela vai uhum, criar uma situação semelhante para ela. Porque ela fica uhum, repetindo aquilo, às vezes inconscientemente, né? uhum. Aquilo vai chegar para ela. Então a Cria gente que bloqueios, né? faz, exatamente, e a gente que faz as terapias, a gente mostra que há outra forma da pessoa pensar, Uhum. para se liberar disso. Então eu acredito que depois que sua esposa começou esse tratamento, ela pode ter melhorado. É. Ela tentou de tudo. E Ela depois não das chegou nem a terapias. fazer. Depois descobriram que era uma. Ah, esqueci o nome. Uma clínica médica descobriu que era um negócio. Ah, esqueci, depois eu lembro. Fibromialgia Não, era um negócio que neural, sabe? Neurônios, né? era algo mais. Neuropatia, ela me ajudou aqui a escrever. Era uma neuropatia. Entendi. Mas Vamos dar um exatamente. abraço aqui para todo mundo que entrou, a Cláudia, o Elbert, tem uma galera aqui, o Elbert do Geração Coca-Cola, bem-vindo todo mundo que está aqui, gente, manda um aviãozinho, que é o aviãozinho que está embaixo, que é convidando mais gente para participar. Hoje a conversa é só com a Débora, não são duas, então nós temos aí um bom tempo para conversar e ela vai falar muita coisa legal para a gente. Então, Débora, você começou a dedicar 5 anos, estudando, fazendo cursos, tinha um emprego tal, e de repente você falou, agora eu vou dedicar só essa parte, é só atendimento aos clientes, ajudar as pessoas em traumas e dores Exatamente. emocionais, físicas. Isso tem mostrado, né, para as pessoas que Ah, é o caminho hoje. Coincidentemente, desde janeiro, a gente passa aí por várias situações, né? uhum, com certeza, principalmente nessa época de pandemia, né? As Exato. pessoas sofrem todo tipo de dor, assim, emocional, né? Física, mais emocional, psicológica, né? A pessoa Exatamente. não sair, ficar presa, sozinha às vezes, Uma gera muita mudança muito angústia, drástica, depressão, né? uma mudança muito drástica nos seus hábitos, né? Uma coisa Exato. imposta. Não foi uma escolha. Eu quero agora deixar de ir a festas. Não foi assim, infelizmente. É. Nós não E aí, escolhemos, foi de uma hora para outra, pegou todo mundo de surpresa, né? exatamente. Eu costumo É. brincar com meu filho, né? E falar assim: você já observou como que os heróis, né? A gente gosta de assistir aqueles filmes, né? Uhum. Super-heróis.
todos eles viram super-heróis depois de um sofrimento. Aham. E aí ele tem 9 anos, né? E ele para e fala, mãe, é verdade, né? O Batman perdeu os pais, o Super-Homem, o planeta explode, a Mulher Ah, Maravilha vive sozinha. E a gente fica comparando isso com a nossa vida, né? Como que a é. gente muda? A gente só muda depois de Uhum. algum problema sério que a gente para e fala, não, isso aqui não quero que repita na minha vida, né? Aham. E muita gente, às vezes, ainda não consegue ver que as terapias holísticas, porque o holismo, né, essa palavra holística, ela vem do grego e mostra a referência com o todo. Ou seja, até a sua alimentação reflete na sua saúde. Todo mundo sabe disso. É verdade. E quando a gente E a sua analisa, terapia, ela envolve tudo isso? É acompanhamento, às vezes sim, de alimentação, sim, a gente faz alguns procedimentos. essas terapias que você falou, barra de axis, né? Isso. Reiki e outros mais. Você tem aqueles encontros que você, né, agenda, tipo encontro de psicólogo mesmo. Você tem aquele tempo com a Sim, pessoa. os atendimentos são individuais, né? A pessoa Hum, marca de um atendimento na semana ou 2 vezes. Eu já cheguei a atender uma pessoa por 3 vezes na semana. ah, Ela queria sim. ficar numa situação diferente da qual ela se encontrava, né? Aham, Daquela sensação de ansiedade, de depressão, e ela aham. procurava fazer 3 vezes na semana a sessão. Normalmente dura em Sei. torno de 1 hora. Às vezes conversamos, a pessoa às vezes só precisa desabafar, né? E ela Aham, mesma começa a ver aquela situação, aquele problema dela de uma outra forma. Porque aham. eu digo para todo mundo, né? A gente tem problemas que, na verdade, são para a gente testes, É. né? Os nossos problemas são testes. Tá com problema com dinheiro? É um teste para que você saiba lidar melhor com ele, Aham. né? Ah, eu peço muita paciência. O que você vai ganhar quando você pede paciência? O que Deus vai trazer para sua vida quando você pede paciência? Vai te Uhum. trazer várias situações que você vai ter que usar a paciência. E às vezes Uhum. você consegue assimilar isso. Então, porque Entendi. muita gente faz o pedido errado, né? Sei. Eu falo mesmo, né? Às vezes tem que saber pedir. Porque quando você pede, você recebe. É. Ah, eu quero ser uma pessoa forte, resolver problemas. Todo dia vai aparecer problemas para você. Uhum. Todo dia. Agora, quando você passa a viver com um pouco mais de leveza, vai ter problema? Vai. Todo mundo tem problema. O que a Uhum. gente gosta de ajudar nas pessoas é ver uma forma diferente de tratar, né, de lidar com eles. E ver que, Uhum. na verdade, é um ensinamento para você tirar um aprendizado daquilo. Uhum. Então, as terapias holísticas, elas envolvem muito isso. Teve uma pergunta boa aqui, ó. Alcoolismo dá para tratar através de terapia holística? Da Luana, lá de Betim. Dá sim, com certeza. Porque tudo que a gente vê, todos os vícios que a gente tem, né, Uhum. pessoas que são viciadas, elas têm uma deficiência. Porque Uhum. todo excesso, né, tem a sua causa. Por que a pessoa utiliza aquilo? É um refúgio para ela. Ah, o pai foi, o filho vai ter que ser. Normalmente começa assim. O pai foi alcoólico, o filho, em honra ao pai, né, nessa parte entra um pouquinho da constelação familiar, Uhum. porque gostava do pai, ou justamente pelo contrário, né, não tinha tanta afinidade assim com o pai, acaba se Aham. tornando alcoólatra igual o pai. Por quê? Aham. É um vínculo que ele tem, de certa Aham. forma, honrar o pai dele. Então, Sei. assim, tudo é possível ser tratado, sim, com as terapias holísticas. A pessoa te Vícios, procura, te fala o problema que ela tem, aí você, a partir dali, daquela conversa, que você vai direcionar ela para algum tratamento. exatamente, né? Quando a pessoa já não quer, eu gosto de fazer reiki, por Hum. exemplo, porque ela chega e já está definido. Às vezes ela já conhece tudo e acha que aquele é o melhor tratamento, aí você já só A gente entendi. faz, assim, às vezes acontece de fazer algum comentário com essa pessoa, fazer uma pergunta, né? A gente também oferece. Você não gostaria de experimentar uma outra técnica? Porque é Uhum. interessante, né? Porque Uhum. às vezes as pessoas também se iniciam. Ah, eu gosto só de reiki.
Ok, né? Astrologia é ótimo. Mas quando ela Aham. experimenta outro tipo de terapia, né, ela Ah, também descobre outras possibilidades. Né? Aquilo que eu sei. disse, você não pode ficar só no caminho. Você tem que experimentar outras coisas, desde É. que elas realmente venham agregar para você, claro. Aham. E Você acontece muito. cobra por, você cobra por sessão ou Por por sessão tratamento, por ou técnica? pacote, né? E cada técnica tem o seu valor diferenciado. Ah, sim. Com os cursos, né, os certificados que a gente recebe, até mesmo o período que esses certificados são válidos, porque tem vários que você precisa renovar a cada período. Ou Ah, você gosta de investir, porque é o meu caso, eu estou sempre fazendo cursos, né? Só do último ano para cá eu descobri várias formas de aprimorar um pouco mais as e ferramentas. para atuar com aquela técnica, você tem que ter a certificação. A certificação dos cursos, né? Uhum. O que é muito interessante, porque tem, por exemplo, barras de Esse axis, barra de Axel não é muito conhecido. O rei que eu já via falar, esse Axel eu nunca tinha ouvido falar. é mesmo? Tem É. muitas pessoas O praticantes reiki aqui no e Brasil. outras aí, eu já ouvi falar, mas essa é a primeira vez. Axel que eu conheci era do computador, o programa do computador. Sim, sim. Muita gente entende dessa forma, né? Mas, na É. verdade, ela existe há mais de 20 anos, só para você ter ideia. Ela começou com o Gary Douglas, né? Ele foi Hum. o canalizador dessa técnica em Ah. 1970, aproximadamente, Hum. quando ele passava por situações também financeiras muito críticas. Né? E ele Ah. aí, no segundo casamento dele, ele nos conta, né, no vídeo, Ah. e ele conta que ele pensava, poxa vida, meu segundo casamento, o que eu vou fazer para que esse dê certo, né? Ele tinha uma Aham. implicância, ele conta, né, com a esposa dele, por exemplo, por causa de como que ela utilizava o tubo de creme dental. Não Ah. tem esse hábito quando você é É. casado, né? Você aperta mais em cima, ou ela aperta mais em cima e você é o oposto, mas você gosta de que use, né, da mesma forma que você. Isso é Aham. uma limitação muito grande para gente. E foi aí que ele percebeu Uma várias coisa coisas, simples, né? Que pode que ser um acaba com... problemão para alguns. Exatamente, porque você não sabe lidar com aquilo, né? Na Você não sua consegue... casa, lá com seus pais, você foi criada de um jeito. Aí casa com a mulher que foi criada de outro. Exatamente. Apertava a pasta de dentro de um jeito, o outro apertava de outro. É para você ver como que as mínimas coisas tiram a gente do sério se a gente permitir, né? É E aí verdade. um dia, né, ele começou a fazer essas técnicas, foi convidado por um fisioterapeuta, se eu não me engano, mas é dessa área, para fazer essa técnica com ele. E foi quando ele percebeu que funcionava. Hum, Mas entendi. enfim, ele não conseguiu esse resultado no mesmo dia. Então, depois de Ah, 6 meses, as pessoas deram resultado para ele, deram retorno para ele, dizendo: ah, como ele resolveu isso com a esposa dele, por exemplo? Teve um dia que ele acordou e falou: por que eu estou brigando por causa disso? Isso é uma ah, coisa tão simples de resolver. O que tão ele banal. providenciou? Simplesmente um outro tubo. Um Hum, para ela e um para ele. Nunca mais brigaram. Então, pois assim, é. e você acorda com a solução. Que muita gente Ah, esquece. Às vezes você está muito atarefado, o dia, né, muito atribulado. Se sim. você pedir, né, no seu consciente, na sua mente, uma Hum, solução para aquele problema, e você hum, dormir, e conseguir dormir uma noite razoavelmente tranquila, né? hum. Na manhã seguinte, você consegue uma resposta. Ah, Isso é é. possível, mas é algo que a gente tem. Você. As técnicas, assim, cada uma é mais direcionada para uma coisa, tipo assim, barra de axis, por exemplo, é para quem, alguma coisa da área financeira. O reiki é para alguém que está com algum tipo de problema. O aromaterapia é para outro. É mais ou menos direcionado assim? Às vezes, sim. Barras de axis é quando, e principalmente, né, quando as pessoas têm ali uma mente muito tagarela. É Hum, uma pessoa que não consegue ter clareza com muita coisa, né? Mas hum, em várias áreas, financeira, relacionamento, né? No hum, trabalho, na sua criatividade, tá? Então hum. todos esses pontos estão localizados em algum local na sua cabeça.
E quando a gente Uhum. começa a fazer esses toques, né, essa energia, a gente sente, os dedos se aquecem, a pessoa sente, às vezes você toca bem de levinho na cabeça da pessoa, e ela sente como se fosse alguém apertando, sabe? A Uhum. impressão é enorme, porque aquilo nos neurônios dela, né, nas sinapses, está Uhum. ocorrendo porque toca-se de um lado e toca do outro, e a pessoa fica ali, poxa vida, o que está acontecendo comigo? Minha cabeça está pesada, ou parece Uhum. que eu estou voando, muita gente já cochilou, dormiu, pessoas que assim, nossa, eu tive no outro planeta agora, eu tive lá no Uhum. espaço nesse momento, porque as Uhum. pessoas estão acessando as informações que elas precisam. Uhum. E muita gente também Essas não dorme, terapias, muitas delas foram criadas, assim, descobertas lá no Oriente, né? Na Índia, na China, boa ou, parte. No Japão, no Japão, que tem essas, que do pé, tem acupuntura, tem alguma a coisa de íris, tem isso, a várias coisas, né? hidroterapia Tem várias terapias, né? tem sim. Essa mesmo da íris, né, ela é muito antiga. No Egito já se estudava sobre isso. Aham. Essa barras de axis, ela é mais do nosso lado, né, do mais americano, porque o Gary é americano, Ocidental. Uhum. exatamente. É americano, né? E Hum. ele começou a colocar isso em prática. Hum. Um tempo depois, ele conseguiu uma pessoa para poder dar sequência nisso, que é o Dain, né, o Dr. Dain, Hum. que é uma pessoa muito criativa também. E tudo Hum. isso veio trazendo. Então, assim, no Brasil ela existe desde 2015, se eu não me engano, 2012. Tá? Hum. E um dos meus cursos, inclusive, foi com a pessoa, a segunda pessoa no Brasil a receber esse treinamento, em Sei. 2015, 2012, pelo que ela conta. Eu fui a Sei. São Paulo fazer esse treinamento com essa pessoa, que hoje já não dá mais esse treinamento, né? A Ah. Débora Azevedo, uma pessoa espetacular, está hoje Aham. com utilizando as ferramentas, né, de outra forma, mas Sei. enfim, é muito interessante que as pessoas possam ter acesso a esse tipo de terapia. Eu te recomendo muito, Clésia, você vai gostar demais de barras de axis. É bom, né, João? Muito bom. É, a pessoa. Eu ia te fazer uma pergunta aqui com relação. Ah, vocês têm algum conselho, assim, alguma associação que controla o trabalho de vocês, assim? Tem sim. Tem o Conselho de Terapeutas, né, que é a BRAT, tá? A qual eu sou Hum. afiliada, e tem outros Hum. conselhos também, né, que é de acordo com a sua, por exemplo, terapias de Reiki. Não Hum. tem uma específica para Reiki, mas dos Hum. terapeutas holísticos, que é a BRAT, por exemplo, né, que é Ah, uma tem dos associação, né, terapeutas holísticos. exatamente. É Tem outros, reconhecido e tudo. é reconhecido, todos os cursos são válidos. Eu posso ministrar cursos de Reiki, eu posso Ah, ensinar as pessoas, né, a praticarem barras de axis, tá? Eu me certo. qualifiquei para isso, é bem Aham. interessante. Então, assim, existe E, sim, e, e essa terapia mistura um pouco também com um lado espiritual também, né? exatamente. É aquilo que você acredita, né? É o que você realmente tem de valor. O que é Uhum. importante para você? A gente sempre Aham. pergunta isso para os clientes, né? É a família. E como que você lida com isso? Tá? Ah, é o meu relacionamento. Mas o que você está fazendo para que ele seja próspero? Porque às Aham. vezes a pessoa não quer nem saber o que realmente é necessário, e sim o que ela acha que é necessário. Entendi. E a gente começa a mostrar que às vezes as pessoas são totalmente diferentes no relacionamento e mesmo assim pode dar certo. Aham. É só a pessoa aceitar o jeito da outra. Ah, um é É. muito desligado, o outro é muito elétrico. Conseguem Aham. conviver? Sim, se um entender que o outro é totalmente diferente dele. Entendi. E é muito É interessante. muito interessante. A sua clientela, maioria é daí mesmo, de Itabira. É, mas eu tenho atendido recente, né, principalmente nesses 2 últimos meses, pessoas que Hum. vêm de fora para serem atendidas. É, E que legal. online também. Nesse período, né, o valor eu tenho cobrado alguma coisa bem simbólica, né, para que as Sei. pessoas tenham acesso a isso. Atendimento Ah, online, com indicação de florais, tá? Tem indicação também, desculpa, com aromaterapia.
Então, eu tenho atendido online também. Com essa pandemia, você tem feito atendimentos online? Exatamente, que é o que você falou. Videochamada, tal? Videochamadas, ligações telefônicas, né? O WhatsApp, o Zoom, o Meet. Então, a gente tem usado outras ferramentas tecnológicas, né, para chegar às pessoas que precisam. As pessoas. E você, a sua clientela mais por indicação mesmo? São clientes que já foram, clientes seu, que tiveram um bom resultado e te indicam? Sim, exatamente. São pessoas que assim, já fizeram com pessoas há mais tempo, deixaram de fazer, né, por algum motivo, ou seja, mudei, achei que tinha resolvido aquela época, volta agora. Porque normalmente é assim, né? Quando a pessoa. É igual você tomar um remédio ali que o médico te receita. Tomou o remédio 3 dias, ele pede 7, Aham. você para no quarto dia e acha que está tudo bem. Aí o que acontece Certo. depois de algum tempo, né, você tem que Aham. voltar porque a coisa não foi tratada da mesma forma, né, ou da forma completa. Sei. Acontece isso também. Mas são sim pessoas que vêm até mim. Eu achei o seu nome no Instagram. Achei interessante, passou uma postagem e eu fiquei curiosa. Minha mãe Hum, ouviu falar em tal lugar e me indicou. hum. Minha parente, né, a minha comadre, a madrinha, já atendi crianças e pessoas, né, com madrinhas, pais e mães, uma família inteira. Para você ter ideia. Crianças mesmo, de 6, 7 anos. Hum. E é Faz um interessante. resumo aí de todas as técnicas que você usa. Reiki, barra de axis, florais, o que Bom, mais? o reiki, ele é energético. O que é Hum, energético? Eu costumo falar muito, eu até postei bastante coisa recente, né, explicando um pouquinho sobre cada chakra, que nós sei. temos 7 pontos energéticos principais do nosso corpo, tá? Aham. Um é mais ou menos onde a gente tem o períneo, né? Essa Hum, parte realmente de baixo ali, entre as coxas, né, entre as pernas. aham. O períneo ali é um centro de energia muito forte, é um dos primeiros, que a gente chama de chakra básico. É ali que é a sua energia vital, né? O que você é ali que se concentra essa energia. Tá? É a sua Esse conexão é com do a Reiki. Terra. Esse é do Reiki. E tem Aham. mais 6 pontos, né, que a gente trabalha isso com a pessoa. Um Hum, exemplo, o plexo solar, né, que é hum, onde você vai ter uma informação, chega uma informação para você, uma notícia para você que te deixa de frio na barriga. Nesse hum, momento que você não soube lidar com aquela informação, o seu hum, chakra está desalinhado. Porque se você sentiu hum, esse frio na barriga, né? Meu estômago até revirou, né? Muita gente usa uhum. muito isso. Por que É. isso? Porque ali a sua energia, ela não foi trabalhada para você lidar com aquela situação, com aquela informação que chegou para você, uma notícia ruim, por exemplo. Né? Então ali Entendi. você se desalinha. Uhum. E a sua conexão, que a gente trata muito o chakra, né, coronário, que é você com a sua religião, com a sua crença, você Aham. com alguém que você acredita que seja maior, o motivo, né, que a gente está aqui hoje. Então, assim, a gente Aham. busca muito essa conexão do seu corpo inteiro, né, com a terra e com o nosso ser divino, que é o nosso lado espiritual. Esse é no Barras de Reiki. axis, isso é no reiki. Barras de Uhum. axis, a gente usa como exemplo, né, você falou aí do computador, né, que você conhece Uhum. a Axis por causa do programa. É Isso. algo que você, na verdade, dá um acesso, tá, a uma parte sua, da sua mente, dos seus pensamentos, que você não precisa mais. E você Hum. vai, com essas terapias, deletar e trazer mais espaço para você. Um exemplo, um Ah, trauma que você sofreu, né? sei. E aquilo fica retomando na sua vida. Uma pessoa uma vez te ofendeu verbalmente e aquilo fica te remoendo. Você passa a ficar mal toda vez que pensa naquilo. Até E isso inconscientemente, né? é inconsciente mesmo. A Barras de Axis vai te ajudar. Opa, deu uma travada. Deu uma Tá te travada. atraindo. É. Voltou, voltou. Então a pessoa às vezes precisa liberar essa emoção, né, essa Ah, negatividade dela, para ela ah. pensar numa outra coisa que é a parte criativa, né? A pessoa às vezes não tem como ver uma Abraço possibilidade pro de. Fabrício, se ele tiver ainda. Fabrício Reis, Mastermind, diretor do Mastermind aqui em Minas. Um cabra. Meu Você conhece mentor, ele, né? Hã? conheço, faço mastermind com ele. Ah, ele é o fera aí, ó.
Que ele é honra ótimo, pra gente. adoro. Faço mastermind com ele. É, nós já estamos com 40 minutos, falta 20. Ótimo. Faz um apanhado geral aí do seu. Os florais, dos- né, a gente estava comentando, Ah, esses florais, ele trata o seu emocional. Você não sabe lidar com aquilo, você cria um sentimento de raiva, você cria um sentimento de angústia, cria um sentimento sei. de ansiedade, que hoje está aí, né, prevalecendo no nosso dia a dia, né? Então a Aham. gente indica esses florais que são extratos de plantas, de flores, né, que Sim. são ministrados na língua ou sublingual, 4, 3, até 5 vezes ao dia, dependendo do caso, né? Para que você livre daquele sentimento, porque ele vai refletir no seu físico, tá? E isso é Ah, benéfico, até mesmo os animais utilizam essa terapia, né? E é muito interessante o resultado. toda natural. É da. Como é que é? Da planta? É da planta, é um extrato de plantas, ou seja, a gente conhece, por exemplo, valeriana, né? É a Ah, planta que é extraída a sua essência e fabricado o remédio para que as pessoas tomem, né? Porém, ah, nessa situação, é algo semelhante a essa valeriana, que vai te deixar um pouco mais tranquilo com aquela situação para diminuir a sua ansiedade, utilizando sei. apenas o extrato da planta. Sim. É manipulado. Ah. E outras? Outras Bom, técnicas? tem também. Tem aromaterapia, que hoje a Ah. gente utiliza muito, né, no nosso dia a dia. Sua Bom, rinite, por nós exemplo. tivemos uma entrevista com o pessoal do Terra, né? Daqueles óleos essenciais. Isso, exatamente. Eu não Uhum. sei se nesse momento você pode procurar saber o que seria bom para sua rinite. Chegou a É, perguntar para eles? perguntei. Tem dois óleos lá que são essenciais para mim. Pode mesmo? São ótimos para mim. Exatamente. Então, assim, É, são essas coisas que a gente consegue tratar. E às vezes isso, Clésio, não trata só o seu físico, mas também aquele sentimento que você tem que toda vez vai despertar a sua rinite. É o uhum, gatilho. Às vezes é uma uhum, ansiedade que você está com ela, que você tem esse detalhe que você associa à rinite. Tá? A aham, preocupação que você tem, que às vezes acontece todo início de mês, por exemplo. Você precisa, né, preocupado em pagar a prestação da casa, por exemplo. E aí você uhum. nota que a sua rinite começa, mas você não associa que é voltada para uma preocupação que você libera naquele momento. É como se fosse o seu gatilho para sentir aquela reação corporal. Eu tenho uma doença, eu tenho um negócio chamado anosmia, já ouviu falar? Não, ainda não. O que É quando é? você perde o olfato, Sensibilidade? Ah, sim, sensibilidade. Você perde tem o lidado? olfato e, consequentemente, o paladar, né? Porque Exato, o paladar depende do olfato. Eu exatamente. perdi, assim, os médicos falam que eu perdi destruiu as células olfativas. Não é 100% não, mas eu já fui indicado para fazer terapia holística. Eu já fui até numa Exatamente. terapeuta, ela me indicou alguns alimentos, né, para cortar, para Isso. usar, para consumir e alguma coisa, assim, não vou falar remédio, alguma coisa que você faz manipulado, sabe? Sim, na verdade deve ser a homeopatia. Isso. Exatamente, homeopata. Que É, ótimo. Você é. continua. Não, aí eu fiz um tempo, deu uma melhorada, porque quando eu perdi mesmo foi quase 100%. Aí depois foi voltando, hoje tá, eu tenho 60% do olfato e 80% o paladar, entendeu? Não é cem por Entendi, cento nenhum dos dois. entendi. A terapia holística vai poder te ajudar com uma situação de você saber em que momento que isso aconteceu na sua vida. E talvez você lidar com isso, que pode ter sido um trauma, né? Uma coisa que Então aconteceu na foi sua vida. essa rinite, né, que eu sempre tive, e teve Sim, uma vez que eu forcei muito o nariz, que eu estava totalmente tampado, e eu forcei, aí parece que destruiu as células olfativas. E dizem que essa Covid, um dos sintomas é a anosmia. é verdade. Agora me lembro de ter lido sim a respeito. A Covid, Bom, um dos sintomas é isso. A gente tem até mas um grupo de pessoas com anosmia, pessoas que perderam o olfato. isso é ótimo, que traz muita experiência para vocês, né? É, e Troca lá já experiência. falaram, nesse grupo já falaram de diversos tratamentos holísticos. Que É, ótimo.
Vamos conversar mais sobre isso. Eu também fiquei curiosa agora. Vamos. Se quiser, eu indico, tem É, a administradora desse grupo que está sempre trazendo e tal, eu posso indicá-la para você até conversar com ela. que ótimo, quero E sim. ela está sempre por dentro desses novos tratamentos e tal, porque quem tem isso dá uma angústia muito grande, você perder quase dois sentidos, né? O olfato e o paladar é muito ruim. É verdade. A É Luana está muito. aí dizendo, né, que o floral é tudo de bom. Exatamente, É. Luana. O floral é tudo de bom. Clésio, eu recomendo você a retomar, tá, esses seus tratamentos com a terapeuta Ah, holística. Vou te indicar pessoas aí em Belo Horizonte, né? Você está morando em Belo joia. Horizonte. Vai Isso. fazer Barra do Carmo, tá? Você vai conhecer, Aham. eu tenho certeza que você vai achar excelente. E me Tá indique, joia. hein? Tá joia. Ô, Débora, a gente já está chegando ao final. Pode assim usar o tempo final aí para fazer, né, sua propaganda, fazer sua divulgação. Fica à vontade para você dar o seu recado e para que as pessoas te procurem. Clésio, primeiramente agradeço demais a oportunidade, tá? A sua gentileza, o seu carinho, o seu carisma. Joia. Eu vejo aí que Joia. você está buscando, né, essa oportunidade para as pessoas que realmente precisam aparecer um pouco mais. Te agradeço É, muito, tá? Gratidão imensa. Queria eu poder morar aí perto para te atender, tá? Para você ah, ficar encantado ainda mais com as técnicas. joia. Uma pena que ainda não podemos fazer essa viagem para a gente poder, né, colocar em prática isso para você ficar encantado, tá? Joia, porque eu Mas eu deixo preciso. Mas o objetivo nosso do BHOE, do UAI é esse, divulgar o pessoal de todo tipo de trabalho, de serviço, produto, né? Comerciantes, é fazer essa ajuda e essa ponte entre a pessoa que precisa com aquele que tem o produto ou serviço para atender, né? E eu te digo que nesse momento você está sendo um terapeuta para muita gente, tá? É, a Com gente está certeza. procurando diversificar essas entrevistas, está vendo muita gente legal como você, né? Está vendo muita gente que está trazendo muita dica, muita coisa legal e vão ter mais ainda. A gente já está marcado até dia 9. 1, 2 e 3, depois já tem 8, 9 e 10 já. Eu Só não tenho gente boa. conseguido participar, infelizmente, porque é o horário que o meu menino quer aquela É, atenção. Eu pego o sei, telefone nessa hora, mamãe, é, de novo, e aí eu preciso realmente, assim, rever. Então, assim, deu mas 8h30, 9 horas, eu já estou realmente eu deixando para estou ficar um pouco fazendo mais. experiência, semana que vem ainda vai ser 9h30. Aí na outra vai ser 20 horas. Nós vamos antecipar, fazer 20 horas e testar esse horário. Porque eu Vamos, eu estava com certeza tentando nesse horário acompanharei, ficar livre, não cruzar com o Jornal Nacional, sabe? sim. Mas a gente vai tentar fazer 8 horas, talvez se a audiência sobe, aumenta mais, e aí a gente vê aí Bacana. qual que vai ser a experiência. Mas Muito eu te interessante. agradeço muito, Débora. Estamos Eu aqui sempre às ordens. A gente pode fazer parceria aí. estamos O juntos, pode intuito contar nosso é comigo. ajudar. Muito obrigada, Clésio, mais uma vez, tá? Muita luz para você, porque isso que você está fazendo realmente é uma ação terapêutica. Eu tenho Joia, certeza que muitas pessoas te agradecem ainda mais por isso. com certeza. Obrigado. Um abraço enorme. Obrigado você. Um abraço. Boa noite, fica com Deus, viu? Boa noite a todos. Muito obrigada, gente. Obrigado. Fique com Deus. Tchau. Pessoal, muito obrigado aí pela presença. Tivemos aí a Débora Reis, terapeuta holística, com várias terapias. Ela mora em Itabira, mas quem é de BH aqui ela consegue indicar. Vocês viram aí, tem tratamento para todo tipo de, de dificuldade, né? De trauma, de pessoa que já fez todo tipo de tratamento e não consegue uma solução, né? Médico, psicólogo. A terapia holística vem aí para ajudar. Então a gente está marcado aí, nós temos 10 minutinhos, vou só dar a lista aqui das próximas reuniões. Dia 1º, o Elbert, um consultor
empresarial, e a Juliana, uma empreendedora, a Denise Pimenta, uma psicóloga, dia 2, a Carolina, uma filósofa e mestranda na UFMG, e a cachaçaria itinerante, a Marcela e a Cida, dia 3. Dia 8, o Alan, um empreendedor digital, o TEAR Viagens, aí uma agência de viagens, a Dai Dias, no dia 9, que tem a fundadora da Rede Solidária, Banho Solidário, a menina fera aí da área de solidariedade, de ajuda, né, do terceiro setor, de ONG, e dia 10 a Silvia Andrade, uma grande fonoaudióloga aqui de BH. Imperdível as próximas lives. Muito obrigado a todos, quem está aqui ainda, Luana, todo mundo que está aqui ainda, a Vanusa, a Rosilda, o Sidney, valeu demais, tamo junto, BHY Class BH, e a gente tem aí Instagram, Face, YouTube, estamos aí para ajudar os empreendedores na divulgação, divulgar BH em todos os sentidos. Um abraço, fique com Deus, boa noite, hashtag fui!